Órgãos de fiscalização, diferentes setores, polícia e vereadores investigam o suposto esquema de cartel nos postos de combustíveis. Os consumidores consideram os valores abusivos e cobram providências. Agora, o que mais irrita os motoristas é que em várias cidades menores os preços estão bem mais em conta. No mínimo estranho. A declaração dada durante a semana pelo delegado da Receita Federal de Ribeirão Preto acendeu o sinal de alerta e elevou a dúvida sobre a legalidade dos valores praticados pela maioria dos postos de combustíveis da cidade. Todos tentam entender, mas não entendem. Buscam a compreensão, mas guardam a dúvida. Os recentes dados emitidos pela Receita mostram que a distribuidora mantém preços bastante parelhos em todo o estado, o que não justificaria diferenças tão gritantes nas bombas. A formação do cartão em Ribeirão Preto, ela já praticamente é provada com dados oficiais da Receita Federal do Brasil, que provou que postos de Ribeirão Preto, eles não pagam mais caro para as distribuidoras, não, muito pelo contrário, às vezes pagam até mesmo mais barato do que em cidades da região. O vereador Samuel Zanferdini também investiga o suposto esquema de cartel. Ele preside a Comissão Especial de Estudos, que analisa a situação e garante que já representou, através de ofício, órgãos importantes, incluindo o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Nós já representamos, através de ofício, para a Receita Federal, solicitando providências, para a Secretaria da Fazenda Estadual, da Ordem Tributária, para que tome providências também, para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, para o Ministério Público e para o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que também pode fazer investigação sobre cartéis, sobre máfias, e neste caso de combustíveis. Os documentos obtidos na CE serão enviados aos setores e órgãos competentes, que também se movem pela investigação. Na quinta-feira, uma audiência no Ministério Público tratou sobre o comércio varejista de combustíveis e o promotor também falou que há provas de que os valores são os maiores do estado e de que há o alinhamento de preços. Nós temos prova de que os preços em Ribeirão Preto está entre os maiores do estado e o alinhamento, o chamado cartel. Isso já está provado no nosso inquérito civil, nós já vamos começar a atuação na área do consumidor, já vamos começar a distribuir as ações. O PROCON também se diz pronto para colaborar com o Ministério Público. O PROCON não tem competência para verificar se o preço está alto ou se está baixo. Não é nossa função. Mas tem sim a função de coletar preços das bombas e entregar para o Ministério Público quando ele requisita isso. Ribeirão Preto está cercada pelos canaviais. É a casa de muitas usinas, mas mesmo assim os preços disparam quando comparados com os praticados em muitas cidades vizinhas. Numa viagem rápida, registramos os valores em diferentes municípios. Em Brodowski, a gasolina é vendida a R$ 3,64, enquanto que o etanol aparece a R$ 2,54. Em Jardinópolis, flagramos o litro da gasolina a R$ 3,39 e do etanol a R$ 2,59. Já em Batatais, surpresa, observamos o preço talvez mais baixo de toda a região. Às margens da rodovia Cândido Portinari, o litro da gasolina era vendido a R$ 3,31, enquanto que o do etanol a R$ 2,33. E todos os números foram registrados essa semana. Cada semana é um preço, E antes, quando você abastecia com R$50, hoje já não dá mais para rodar a semana inteira. De acordo com a tabela que contém os valores dos combustíveis nas distribuidoras, enviada pela Receita Federal de Ribeirão Preto ao vereador Ricardo Silva, os números são claros. Batatais, cidade com os preços mais baixos encontrados na reportagem, os postos pagam pela gasolina R$ 3,14, já pelo etanol R$ 2,12 o litro. Já em Ribeirão Preto, que vive o outro lado da moeda, a gasolina é comprada a R$ 3,10, enquanto o etanol a R$ 2,06. Ou seja, os proprietários de postos em Batatais pagam mais caro e vendem bem mais barato que em Ribeirão. A diferença chega a quase 50 centavos por litro de cada combustível. Aqui na região, os diferentes combustíveis realmente impactam no orçamento. A principal saída poderia ser buscar o transporte público, mas o mesmo para muitos é ineficiente. Dessa forma, já tem muita gente pensando em usar as bicicletas, buscando uma solução. E se em Ribeirão Preto o preço dos combustíveis está sob suspeita, em Franca a situação é a mesma. Na Terra do Calçado, o etanol está entre R$ 2,39 e R$ 2,45, enquanto que a gasolina varia dos R$ 3,39 aos R$ 3,45.
Os números semelhantes, muitas vezes repetidos, causam estranheza aos motoristas e chamam a atenção do Ministério Público, que vai além. Garante que na cidade há fortes indícios de combinação de preços e de que os proprietários que não seguem as ordens costumam sofrer ameaças da suposta quadrilha. Possivelmente teria aqui até uma associação não legalmente constituída para combinar esses preços, combinar esses valores. Eventual proprietário de posto que não se adequasse, ele era ameaçado a se adequar, senão teria algum mal grave em si, no posto, no seu negócio, na sua família. Em Araraquara, os poderes estão de olho nos valores das bombas e os motoristas também. Na cidade, o diretor do Sincopetro lembra que os casos de abusos nos preços podem resultar em multas pela ANP. Cada posto faz o seu custo e coloca o seu preço. Ele é liberado, porém ele é vigiado pela ANP. Se houver preço abusivo, alguma coisa assim, o posto é fiscalizado. Em São Carlos, são 62 postos de combustíveis e até o momento a formação de cartel está descartada. Para o PROCON, os valores cobrados estão de acordo com a realidade do mercado. Existindo qualquer indício, suspeita ou até mesmo denúncia do consumidor, nós estaremos novamente analisando e levando o caso aí, analisando o caso concreto e, havendo algum tipo de suspeita, nós estaremos tomando as medidas legais cabíveis. Fato é que o combustível vale ouro, até mesmo em São Paulo, cidade distante dos canaviais e das usinas, os custos são bem mais baixos. Fato é que as investigações continuam e que respostas podem ser dadas em breve. Davi Florim para o Jornal da Clube. A presidência do Sincopetro preferiu não se manifestar sobre o caso até prestar esclarecimentos ao Ministério Público. Em Franca, a nossa equipe tentou contato várias vezes com o Sincopetro, mas até o fechamento desta edição não obteve resposta. Hoje de manhã, o representante da Associação dos Donos de Postos de Combustíveis se pronunciou. Vamos ouvi-lo. Nos causa maior estranheza toda essa movimentação do Ministério Público, dos vereadores, com relação aos preços dos postos de combustíveis aqui em Ribeirão Preto. Na realidade, nós não fomos intimados e nem chamados e nem tivemos a oportunidade de ser ouvidos até o momento. Então nós estamos pondo à disposição do Ministério Público, dos vereadores, da população de Ribeirão Preto, a dar todos os esclarecimentos, inclusive fornecendo documentos, notas fiscais do nosso custo de produto. Na realidade, nós tivemos um aumento de 40% de janeiro de 2015 até agora dezembro no etanol e mais de 25% no custo da gasolina. Na realidade, esses preços que acontecem hoje foram repassados o preço de custo e o custo operacional. Isso com o aumento de energia, aumento de funcionário e o custo operacional. Nós, no início do ano, pagávamos R$ 1,55 o custo do etanol. Hoje nós estamos pagando em torno de R$ 2,24. No início do ano nós pagávamos R$ 2,55 na gasolina. Hoje nós estamos pagando por volta de R$ 3,16. Simplesmente foi um repasse de custos, repasse de custo operacional, para que a categoria sobreviva e tenha uma sua margem de sobrevivência. Nós estamos programando para os próximos dias uma coletiva onde será convidado vereadores, promotor, Ministério Público, Receita Federal, para apresentar a nossa documentação, para esclarecer toda essa movimentação contra os donos de postos. Em Ribeirão Preto existe hoje tudo com qualidade, uma boa prestação de serviço e não existe cartel. Existem vários preços na cidade, como diferente do que estão dizendo aí.